Posso convidar aqueles que puderem a ficarem em pé para orarmos ao nosso Deus? Por favor. Louvemos e clamemos àquele que é o nosso Redentor. Tanto mais vemos tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor é, muito mais, ó Pai eterno, nos quebrantamos. E nos quebrantamos arrependidos, porque queríamos muito te adorar, te louvar e te obedecer mais do que fazemos. E como nos sentimos pequenos diante de todo o teu poder, e misericórdia, e graça, e amor, salvação, cuidado, esperança e a perseverança que o Senhor dá ao teu povo, apesar de tantas lutas do lado de cá do céu. Nós queremos te adorar nesse domingo e pedir que nosso louvor e adoração e a tua palavra venham a nos quebrantar, motivar e ensinar, e que o Senhor seja o centro dessa adoração. E que tomes em tuas mãos nossas vidas e de todos que estão não apenas aqui, mas nos acompanhando via internet. Seria tão bom se todos estivessem aqui. Mas alguns estão distantes, não podem vir. Outros estão em lutas, outros estão acamados, outros estão enfermos. E muitos, até de nós, estão feridos, desmotivados, mas nós podemos olhar para ti. E o Senhor tem poder de nos tratar. Por favor, Deus amado e bendito, no nome do Santo Cordeiro, pelo poder do teu Espírito que nos ilumina, dá entendimento, nos trata e corrige, utilizando tua palavra, venha receber o culto e venha nos abençoar. Precisamos de ti. Rogamos nesse dia santo, que tudo que pensemos, façamos, seja agradável ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Como este é o terceiro domingo, pela manhã nós celebramos a ceia, então o nosso tempo se torna, no culto matutino, mais otimizado, isto é, mais objetivo. E eu quero que juntos possamos abrir a Escritura para a mensagem, e essa mensagem conduzirá o nosso louvor no hino que se seguirá, e celebraremos a ceia, o povo do Senhor juntos. 1 Coríntios capítulo 8. Eu quero relembrar, enquanto você abre 1 Coríntios capítulo 8, que nós estamos nesse mês de maio com uma série Maturidade, ou buscando essa maturidade cristã a partir da primeira carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. E mesmo vendo textos não sequenciais da carta, o nosso desejo é buscar como o Senhor nos ensina e efetivamente nos dá condição de aplicarmos a maturidade à nossa vida. Os 13 versos do capítulo 8, e é claro que as profundezas de todo esse ensino nós não conseguiremos nessa manhã, mas eu quero que você compreenda a essência aonde vamos perseguir um tema bem objetivo nesses 13 versos. E o tema é esse: aquele que é maduro na fé edifica e não escandaliza o seu irmão. Aquele que é maduro na fé edifica e não escandaliza o seu irmão. Coloque os olhos na Sagrada Escritura, capítulo 8, primeira carta de Paulo aos Coríntios. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda
que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Eu creio que agora fica bem claro esse tema. Aquele que é maduro na fé edifica e não escandaliza o seu irmão. Existe um contexto histórico do porquê era um problema na igreja de Corinto e, portanto, esse problema gerou mais uma divisão naquela igreja, os fracos e os fortes. Na verdade, irmãos, o objetivo de Deus em nos converter e trabalhar conosco na caminhada terrena é que todos sejam fortes na fé, portanto, maduros. Sim, isso é necessário, mas convém que eu tente relembrar aos irmãos que Paulo agora passa de uma questão que é tanto ética como religiosa. E o problema deles lá era, um cristão pode comer carne, aquela carne oferecida aos ídolos, e era tão comum em tantos templos pagãos lá em Corinto, uma parte era sacrificada àquele ídolo, nas festas, nos templos, onde as famílias se reuniam. Uma parte, a família então ali comemorava aquela adoração ao ídolo, e sempre uma parte que sobrava, não havia geladeira, lembra disso? Os próprios sacerdotes dos templos pagãos repassavam, vendiam para os mercados da cidade de Corinto. Então, era quase impossível que alguém não comesse carne que tinha sido sacrificada para o ídolo. Agora perceba, e aqueles que se converteram, sendo ali da cidade de Corinto, aquela cidade corrupta, agora eles vinham dessa situação, então eles não queriam mais repetir isso, eles foram salvos em Cristo. A vida é outra. Eles não queriam associação. Porém, dentro da igreja de Corinto, os fortes na fé, e, num certo sentido, eles estavam certos. O ídolo de nada é, diz Paulo, a carne, comer e não comer, não vai nos declarar mais próximos ou distantes do Senhor. Estamos livres porque só há um Deus. Mas esses fortes faziam uma coisa terrível. Eles desprezavam, eles zombavam, eles, na verdade, aniquilavam qualquer tipo de comunhão com aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, fraco na fé, não obstante terem vindo da mesma origem de conversão. Mas também os fracos na fé, antes que você queira defendê-los e abraçá-los com carinho e dizer, vem aqui, meu irmão, para a Unida de Suzano, que a gente vai abraçar você, antes de você fazer isso, os irmãos fracos faziam uma coisa perigosa. Sim, eles se escandalizavam com os fortes, mas eles julgavam os fortes. Eles diziam, não podem ser membros da nossa igreja alguém assim. Que saber é esse?
que nos escandaliza. Mas eles chegavam à beira do legalismo, é isso que eu quero dizer. Mas o que devia acontecer? Sabe, irmãos, a gente tem visto nesse mês de maio as problemáticas dos irmãos do passado na cidade de Corinto, mas você tem percebido que para cada uma delas, Deus usou o apóstolo Paulo para ensinar, para corrigir e tratar. Aqui não é diferente. Apesar dos 13 versos, veja o começo dos primeiros 5. Nesses 5 versos, ele diz aos fortes, olha, vocês têm muito saber, não é? Então lembre-se de uma coisa, final do verso 1. O saber deixa a gente orgulhoso, mas e o amor? Ele edifica. É interessante que aqui o conhecimento de Deus não é acompanhado por parte dos irmãos fortes, não é acompanhado de amor a Deus e amor ao próximo. Apenas estava produzindo soberba, vanglória, mas aquele amor que procede do conhecimento de Deus, ele vai edificar os irmãos. Deus dá testemunho dizendo, esse de fato é o meu servo. É exatamente isso que Paulo diz no verso 3, se alguém ama a Deus, esse será conhecido por Deus. Então, esse primeiro ensino dos 5 primeiros versos que Paulo quer trazer, é para aqueles crentes que se acham fortes. Você é forte, então isso é para você nessa manhã. Esses fortes devem mudar a atitude do coração, porque estão destruindo os mais fracos. Ah, mas eles são fracos, eles tinham que ser fortes, isso mesmo. Só que Paulo vai dizer qual é o papel dos fortes, para ajudar os fracos a saírem dessa situação. Amados, sempre que eu leio essa parte, que pega, na verdade, capítulo 8, 9 e capítulo 10, que nós já vimos, onde Paulo vai falar no tom de um tema só, a liberdade cristã, e como a divisão fortes e fracos atrapalhou demais a igreja de Corinto, eu olho para a minha vida. E eu confesso a você que dentro do contexto e do ensino, eu me coloco mais como um fraco na fé, e não como um forte. Então eu vejo na minha vida a necessidade de me tornar mais forte, porque quantas coisas escandalizam minha vida, hoje, século 21, dentro da igreja de Cristo. Muitas vezes me escandalizo com o papel de pastores, outras vezes me escandalizo com ações de membros da igreja, e isso faz mal para mim. E eu tenho que declarar nessas questões, que são muitas, eu me considero fraco. E se isso acontece comigo em pleno século 21, numa igreja de linha reformada, alguém que se abraça, uma igreja que abraça a Escritura em primeiro lugar, então o que acontece com os fortes? Então significa que mais fracos existem? E os fortes estão repetindo ainda isso? Mas vamos para a solução. Por favor, mudem a atitude. É o que Paulo diz nos 5 primeiros versos. Aqueles fracos sabiam que existiam outros deuses, largaram eles, mas na cabeça deles, se eles participassem daquilo que era uma festa familiar, por mais que era apenas uma comunhão, esquece de onde veio a carne, ore, Deus vai abençoar, não tem problema. Eu fico pensando no nosso contexto brasileiro, a gente não sabe de onde veio a roupa que a gente veste, o sapato que a gente coloca e a comida. E muitas vezes até eu lembro do escândalo dos frangos, que esse frango foi preparado para uma certa religião do Oriente Médio, e agora, perceba, a grande questão é que aqueles irmãos estavam travados na fé, precisavam de ajuda, os fracos. Há tantos fracos entre nós hoje, e esses fracos podem buscar no lugar errado o fortalecimento e acabarem sucumbindo à sua consciência ainda fraca. Eu acho que os fortes estão percebendo. Paulo aqui não ameniza para nenhum dos lados, mas os fortes têm um papel determinante.
Quando chega dos versos 4 a 6, é Deus o centro, e todos devem saber disso. Mas ele fala, a partir do verso 7 e 8, esse conhecimento não está na mente de todos. Alguns ainda lembram da familiaridade com a sua idolatria, com seu culto ao ídolo, e, portanto, quando eles são forçados, e esse era o problema dos fortes de Corinto, vem participar, não tem problema, para com isso, deixa de ser bobo, acorda. Aqueles fracos, forçados a demonstrar uma espiritualidade que não tinham, forçados por aqueles que tinham saber, aqueles que eram mais vividos na fé, por aqueles que deveriam ser as suas testemunhas, professores, condutores, diz o verso de número 7. Pela familiaridade até agora com o ídolo, eles então ainda comem dessas coisas como ainda sendo sacrificadas para aquela ex-idolatria da qual Cristo lhes libertou, e a consciência deles por ser fraca vem a contaminar-se. Esse é o problema. Não pode, irmãos de Corinto, diz Paulo, não, fortes, ei, por favor, me ajude, temos que pastorear esses fracos, mas não é assim. Verso 9, aqui está o problema. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser o quê? Tropeço para os fracos. Pronto. Aqui, a justiça do Senhor é mostrada, Paulo nivela qual é o papel dentro da igreja. Veja que a crise aqui não era com os ímpios, apesar de haver muita impiedade dentro da igreja de Corinto. Mas a questão é de relacionamento. A liberdade nossa não pode ser causa de tropeço para irmãos novos na fé, ou irmãos como eu mesmo me qualifiquei, de fraco. Seria bom a gente se conhecer e nos questionarmos, como você vê tal coisa em sua vida? Essa coisa é algo que ainda é uma luta para você, porque se um membro forte, em Corinto ou na Igreja Unida de Suzano, descobrir que alguém ainda tropeça em certas coisas, cabe a você, forte, vir ajudar esse fraco. Não ser tropeço. E daqui, do verso 9 ao 13, o texto se torna muito claro. Verso 10, porque se alguém te vir a ti, forte, sábio, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? É exatamente isso o ensino de Paulo. Pela sua conduta, aquele que é forte lidera o fraco, mas em Corinto, a verdade é que esse irmão forte leva o irmão fraco a desviar-se, perder-se e não ser edificado. Existe um saber que deve ser demonstrado em amor. Esse amor deve ser conduzido no cuidado de estar junto com esse irmão fraco. E o verso 11 diz, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E aqui, Paulo não está defendendo que o status de ser fraco na fé é o melhor. Não, ele está defendendo que precisamos todos ter o verdadeiro saber que liberta. Cristo Jesus é o Senhor. E os ídolos e as coisas dessa terra de nada são. Mas existe um papel precioso naqueles que se dizem maduros. E o papel é, vocês têm que edificar os outros, não escandalizá-los. Por favor. Talvez irmãos da nossa igreja se escandalizem, porque de manhã nossa igreja está lotada e à noite, onde foram os crentes? Você já perguntou isso? Eu já perguntei. E eu descobri que além de mim, outros irmãos se escandalizam. O que será que acontece de errado? Aliás, é por isso que nós vamos fazer em agosto um teste extraordinário, de um culto mais cedo,
Porque nós, ou pelo menos aqueles que se dizem fortes, não vão chegar nos fracos, vai ver que é fraqueza. E vai dizer, vocês não são crentes, não aguenta só aguenta de manhã, vem de noite. Não. Os fortes aqui, e eu entendo que essa é a intenção do conselho, é a nossa intenção, nós queremos ajudar os possíveis fracos. É muita coisa para eles no domingo. Eles têm uma semana pesada. Vamos dar um culto mais cedo para eles virem adorar e poder voltar para casa e descansar e se fortalecerem na fé para deixar de ser fracos. Ou os fracos que se escandalizam com isso, por exemplo, eu estou usando um exemplo tão pequeno, que realmente não representa, como Paulo está tratando, a mesma coisa da comida sacrificada. Aquilo não representa nada, mas pode escandalizar gente fraca. Então, os fracos, numa situação como essa, veem, nossa, os irmãos fortes estão nos dando essa possibilidade. Que bênção. Percebe? Agora, e quando você só pensa em você? Eu posso pensar só em mim, queridos. E vai ser um desastre. Porque aí você vai descobrir que quando eu dou uma de forte, eu sou egoísta. É por isso que o texto termina com o verso 12 e 13. E deste modo, os fortes, não querendo edificar os fracos, pecando contra os irmãos, e você sabe que pecar contra os filhos de Deus é pecar contra o próprio Deus. Paulo diz isso nesse verso 12. Nós, no ato, aqueles que são fortes, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Paulo então dá o exemplo. E esse é o ponto final para nós compreendermos o papel nosso hoje. Vamos ler juntos o verso 13, por favor, que fique esse verso no nosso coração. Leiamos. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Paulo quer que todos os crentes sejam vegetarianos? Claro que não. Mas qual que é a ideia? Tem uma coisa que eu estou admitindo da minha vida, que eu descobri que aquilo escandaliza, não ajuda a edificar o meu irmão, que naquele ponto ele é fraco. Eu sou forte, eu conheço a palavra, eu tenho a maturidade cristã, então eu posso, no poder de Cristo, para a glória de Cristo e para a edificação do meu irmão, porque se eu amo a Deus em primeiro lugar, eu amarei ao meu irmão, que é semelhante a mim, que foi o alvo da graça, do perdão do Senhor. Então, por algum tempo, até ele se tornar forte na fé, eu não vou fazer aquilo. Eu vou repensar a minha vida cristã, porque o meu testemunho não é só para o mundo, aliás, pior ainda, porque o mundo não tem padrões bíblicos, se eu não consigo, em primeiro lugar, testemunhar para os irmãos na igreja. É isso que os 13 versos ensinam. Agarre esse ensino e aprenda. O maduro na fé é aquele que edifica a seu irmão e não escandaliza ao seu irmão.